Vamos falar sobre a síndrome do pânico. Vamos lá? E o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um transtorno também que ele pode ser desenvolvido após uma crise de ansiedade, né? Então, o síndrome do pânico, normalmente, ele tem como antecessor a ansiedade. Uma pessoa que ela já tem desenvolve um transtorno de ansiedade, normalmente ela pode ser acometida também, pode ser, né? Tudo isso, amados, que nós estamos falando aqui, eu falo como psicanalista e também como teóloga, né? Porque nós vamos falar a parte da teologia também. Mas é importante sempre que a pessoa, ela tenha, aqui nós podemos fazer uma autoavaliação, lógico, nós podemos tentar identificar algumas coisas, mas é importante sempre que a pessoa ela passe por uma consulta médica, né? Que ela procure um psicanalista, um psicólogo, para fazer uma avaliação, para ter o diagnóstico correto, né? Porque às vezes a pessoa confunde ansiedade com síndrome do pânico com outros transtornos da mente, né? Então a síndrome do pânico é esse sintoma, esse transtorno, onde a pessoa ela passa por uma crise emocional tão intensa que ela entra em um estágio de pânico, né? Então, por exemplo, às vezes um luto, uma perda, uma morte brusca, né, leva a pessoa a desenvolver uma síndrome do pânico. As causas, nós vamos estudar aqui as causas no qual a pessoa pode desenvolver a síndrome do pânico, mas ela é um transtorno, ela comete a saúde mental, né, a alma, ocasionando aí crises de ansiedade, né, crises que nós chamamos de pânico, que se manifestam por meio de sintomas muito severos, são sintomas severos mesmo, nós vamos falar sobre os sintomas aqui. E é necessário, amados, claro, pontuando aqui novamente, a palavra de Deus, ela é soberana. Deus pode e Deus cura todo e qualquer tipo de doença, de enfermidade. Entretanto, as doenças da alma é necessário uma terapia com Deus, uma terapia com um terapeuta, é necessário um processo de tratamento das emoções, isso é muito importante. Eu tenho falado sobre isso por onde eu tenho andado ministrando o seminário da Escola de Cura, né? Quando nós vamos ler ali, meditar nos evangelhos, nós vamos ver os milagres que Cristo realizou. Ele não curou nenhum depressivo instantaneamente, ele cura, Deus cura a depressão, Deus cura tudo. Deus é soberano, ele cura qualquer coisa, porque a palavra de Deus diz que sobre Jesus foram todas as dores, todas as enfermidades, todas as mazelas, todos os pecados. Glória a Deus. Aleluia, é assim mesmo, glória a Deus. Entretanto, no processo da alma, no processo da cura da alma, a palavra de Deus, ela é terapêutica. Ela é terapêutica, como diz aqui o nosso irmão, que há 26 anos ele tem epilepsia e cefaleia crônica. Então, existem questões da alma que precisam de terapia. A palavra é terapêutica? Claro que a palavra é terapêutica. E é por isso que nós estamos ministrando aqui, trazendo o conhecimento científico, mas trazendo a soberania da palavra de Deus, para que nós possamos passar por uma terapia. Então, há casos que a pessoa precisa ser acompanhada e há casos que a pessoa precisa de um medicamento, porque são questões orgânicas. Nós não estamos, de maneira alguma, negando o poder de Deus de cura, mas tem questões que são orgânicas, químicas, neurais, que precisam de um medicamento para ajustar aquele hormônio, né, para ajustar aquela questão sináptica, para que a pessoa possa ter lucidez. E não há problema nenhum contra isso. Muito pelo contrário. Quanto mais nós entendermos, mais curados e saudáveis nos tornaremos. Quando Paulo chega a Timóteo e diz: Timóteo, coloque um pouco aí de suco de uva nessa água para você tomar por causa das tuas dores constantes de estômago. Nós não vemos o relato de Paulo, de Timóteo, falando que Deus curou Timóteo da dor de estômago que ele tinha.
Por que Deus permitiu que Timóteo tivesse dores no estômago? Por que Deus permitiu que esta passagem estivesse ali? Por que Deus permitiu essa orientação médica de Paulo? Porque Paulo também tinha essa graduação. Por quê? Vamos refletir sobre isso? Porque havia necessidade de um cuidado medicamentoso naquele momento. Então, Timóteo tinha dores de estômago constantes, pode ser por causa da água daquele lugar, que era uma água que provavelmente não era tão alcalina, era mais ácida e com isso poderia dar dores no estômago. É como hoje. Hoje os alimentos que nós comemos, todos eles têm toxicidade. Não existe mais um alimento totalmente natural. Por isso nós oramos antes. Consagramos a Deus aquele alimento. Então, é importante às vezes nós tomarmos uma medicação adequada. E tomar uma medicação adequada não significa que você não tem fé. Muito pelo contrário, significa que você entendeu que você precisa cuidar do seu corpo. Deus pode curar isso? Claro que pode, Deus pode tudo, mas tem situações que Deus permite. E é importante nós termos esse entendimento, porque isso nos leva para uma maturidade, uma compreensão, porque existem muitas pessoas que falam que ansiedade é frescura, que a pessoa tem que ir para uma pia lavar uma louça. Olha que ignorância. Ah, tá ansioso, isso é frescura, vai lavar uma louça que passa. Isso é uma ignorância. Até o dia, tchau meu amor, Deus te abençoe. Te amo, tchau meu amor. Então vejam, às vezes tem muitos casos que as pessoas estão sendo mortas dentro das próprias igrejas, por quê? Porque a ovelha está lá passando por uma ansiedade, por uma síndrome do pânico, por algum transtorno mental, e os pastores estão pregando que isso é bobagem ou que isso é demônio. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia que não é demônio nem é bobagem. São emoções que elas são impactantes e às vezes a pessoa não consegue digerir aquilo e essa emoção ela estoura no corpo inteiro. Então a síndrome do pânico é um transtorno que pode ser causado por crises de ansiedade, por meio dos sintomas. Vamos falar dos sintomas aqui, ó. Vamos pegar aqui os sintomas, né? Que podem ocasionar uma síndrome do pânico. Episódios como o estresse extremo, a pessoa ela passa por uma situação tão estressante, tão avassaladora, que às vezes ela não consegue lidar com aquilo. E ela entra num quadro de pânico. Transição de vida e carreira de forma abrupta. Então, por exemplo, olha, arruma as malas que amanhã nós estamos mudando para outra cidade. Olha, a partir de hoje você não trabalha mais conosco. São situações que quando elas acontecem, elas podem ocasionar um pânico. A pessoa trabalha 20 anos na mesma empresa e do dia para a noite, sem justificativa, sem nenhuma percepção, a pessoa ela não está mais trabalhando naquele lugar. Então são transições abruptas. Também uma morte, um luto ou uma doença grave em um ente querido que a pessoa não consegue lidar com aquilo. Um estresse pós-traumático. Histórias de violência e abuso na infância pode também ocasionar síndrome do pânico. Preocupação excessiva. A necessidade de estar sob o controle de todas as coisas. Dificuldade de aceitar mudanças e opiniões. Expectativas altas que não são alcançadas, são frustradas. Todos esses são motivos no qual a pessoa ela pode desenvolver essa síndrome.
Então, agora, quais são as reações orgânicas que essa síndrome ocasiona no corpo? A pessoa tem palidez, agitação, tontura, ondas de calor. Ai, do nada me deu um calor. O que pode ser isso? Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma menopausa, uma andropausa, pode ser uma síndrome do pânico também. Boca seca, tremores, a pessoa começa a tremer, não consegue controlar, formigamento nas mãos e nos pés, calafrios. Então, todos esses sintomas, falta de ar, podem ser indícios de que a pessoa está ou tendo uma crise da síndrome do pânico ou desenvolvendo essa síndrome. A crise, normalmente, ela acontece de forma abrupta também e ela pode levar, dependendo do caso, de 10 a 60 minutos. A pessoa pode ficar nessa crise, de ter um momento de desespero. Então, são situações, amados, que infelizmente nós estamos aí vulneráveis, mas precisamos fortalecer o nosso emocional. Quando nós fortalecemos o nosso emocional, nós não vamos correr o risco de desenvolver síndromes. Embora possamos estar suscetíveis a síndromes, quanto mais fortalecido o nosso emocional tiver, quanto mais forte a nossa alma tiver, ou seja, quanto mais forte o meu espírito está, a minha alma está, menos possibilidade eu tenho de ser acometido por essas síndromes. Menos possibilidade eu tenho de me tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem síndrome do pânico, entre outras problemáticas da alma. Então, é necessário tratar a alma, é necessário cuidar da alma, é necessário. Então, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 de Reis, capítulo 19. Nós vamos ver que em 1 de Reis, capítulo 18, 19 e 20, vai contar então a história, né, de Elias, de como Deus o usou ali para destruir todos os profetas de Baal, e toda essa história impactante. Mas vamos ver Elias, ele vai receber de Deus a direção de Deus de profetizar para aquele rei, para Acabe. Ele vai ser um instrumento de Deus para mostrar a glória de Deus naquele lugar. Serão destruídos todos os profetas de Baal. E o que vai acontecer aqui? Vamos ler a partir do versículo 1. Eu coloquei o versículo 3 e 4 aqui no nosso slide, mas eu quero ler com vocês mais versículos desse texto, para nós vermos que Elias ele teve uma crise de síndrome do pânico. E como que Deus tratou isso em Elias? Como que Elias foi tratado nesse momento? Veja, um profeta de Deus, um homem ousado, que foi cheio do Espírito Santo para executar essa tarefa, ele vai se ver nesta situação. Leiamos a partir do versículo de número 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Então aqui nesse primeiro momento, Elias acabou de ter uma grande vitória, dada por Deus, lógico, né? E ele recebeu uma mensagem, ele recebeu uma notícia, ele recebeu um recado. E esse recado fez com que ele agora sofresse uma crise de ansiedade, e essa crise de ansiedade vai se dar em um transtorno do pânico. Vamos lá, vamos fazer essa avaliação agora psicanalítica e teológica. Versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida,
pois não sou melhor do que meus pais. Então, nesse momento, nós vamos ver que Elias, ele vai pedir a própria morte. Só uma pessoa que está em depressão e em crises de ansiedade faz uma coisa dessa. Ninguém deseja morrer se está bem, se está feliz, se está com as suas emoções equilibradas. Ninguém deseja a morte se está bem. Então, ele desenvolveu uma crise de ansiedade e uma síndrome do pânico. Ele foi para o extremo da ansiedade a ponto de desejar a própria morte. Ele diz: já basta, leva-me, mata-me. Olha, ele entrou em desespero, em pânico. Um homem que tinha o Espírito Santo visitando ele para executar a tarefa de profeta e de sacerdote. Ele viu o poder de Deus, a glória de Deus naquele lugar, testemunhou, e agora ele teve medo de uma mulher, uma feiticeira, uma mística. Vamos lá, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Vejam, uma pessoa quando ela está com a síndrome do pânico, ela só quer ficar deitada. Ela só quer ficar ali em posição fetal. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que faz aqui, Elias? Veja, ele comeu, bebeu, recebeu ânimo, recebeu força no seu corpo, recebeu disposição no seu corpo, mas agora ele vai para onde? Para a caverna. E aqui começa o tratamento psicanalítico de Deus com Elias. Deus pergunta: que fazes aqui? E Deus está falando com você hoje. Você está com ansiedade? Você está tendo crises de pânico? Deus está perguntando: o que você está fazendo nesse quarto? O que você está fazendo nessa situação? Deus está despertando a mente de Elias. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Aí ele vai começar agora, no vitimismo. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo, é porque o meu pastor não me dá oportunidade, é porque o irmão falou de mim, é porque o meu pai não me ama, é porque o meu marido não me dá presente. Aí começa toda uma situação de vitimismo. E o vitimismo é terrível, amados. Porque o vitimismo mantém a pessoa numa situação de pobreza mental. Então Deus diz, e ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois no vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E Deus está falando com você. O que você está fazendo nessa situação, meu filho? Sai desse quarto.
Sai desse sofá, sai da frente da televisão, se levante, em nome de Jesus. Saia dessa situação de inércia. Deus está falando com você. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo ainda nessa caixinha da sua mente, remoendo o passado, se vitimizando, trazendo à memória só lixo? Às vezes nós ficamos assim, nós paramos para pensar e começamos a trazer à nossa memória só lixo, só entulho, só memórias passadas que trazem dores. Por que você está cultivando essas memórias? Por que você está nutrindo essas memórias? Ai, que saudade que eu tenho da onde eu morava. Ai, que saudade que eu tenho do meu pai, da minha mãe, da minha infância. Ah, meu Deus, como eu era feliz. E aí você começa a nutrir um sentimento de luto, de dor, de tristeza, de saudosismo. E isso tudo traz pânico, tudo isso traz ansiedade. Você pode trazer à memória as coisas boas? Claro que sim. Ah, poxa, meu pai foi um bom pai, minha mãe foi uma boa mãe. Ai, meu Deus, eu fui muito feliz ali. Mas não no saudosismo, que vai levar você para uma depressão. Então Deus fala, que fazes aqui, Elias? Que fazes aí? Versículo 14. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram seu concerto, derribaram seus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida. Olha ele de novo, se vitimizando. Lá vai ele se vitimizar. E o Senhor lhes diz, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Parei que eu estou no versículo 19, capítulo 19, é isso mesmo. Versículo 16. Também a Gel, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á, Gel. E o que escapar da espada de Gel, matá-lo-á, Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, detrás dele e tomou um jumento de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo. Comeram então, levantou e seguiu a Elias e o servira. Amados, em nome de Jesus, Deus te chamou para ser livre, livre das amarras. Deus te chamou para ser livre, livre das amarras da mente, livre das armadilhas mentais. O que Satanás tem para os cristãos? Armadilhas mentais. Satanás não quer que você morra hoje. Ele quer roubar a sua mente. Porque se ele rouba a sua mente, ele rouba a sua história, rouba a sua vida, rouba o seu propósito de vida. Então, se você está passando por uma crise de ansiedade, crise de síndrome do pânico, se você está passando por um momento difícil, busque ajuda. Mas lembre-se que a palavra é soberana para tratar você. Mas se você precisa de ajuda, busque ajuda. Busque ajuda. Você não está sozinho na face dessa terra. Você não está sozinho. Então, em nome de Jesus, o que fazes tu hoje com a tua vida? O que tu estás fazendo aí, neste lugar? Se levante
em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. E comece a trazer, a nutrir os teus pensamentos, a nutrir a tua mente com aquilo que é vida, com aquilo que dá esperança. E Paulo vai dizer isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, eu sigo em frente, eu trago à minha memória o que me dá esperança, não o que me adoece. Então você tem condição de mudar hoje os seus pensamentos. O que você tem nutrido? Elias estava nutrindo medo a ponto de desenvolver uma síndrome do pânico. Mas Deus dá a ele comida e água. E Deus está te dando hoje pão e água. E está te dizendo: o que estás fazendo aí? Levanta-te, vem para fora, saia desta caverna, saia deste quarto, saia dessa situação, em nome de Jesus. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, meu querido e meu amado? Em nome de Jesus, pega essa palavra para o teu coração. Saia da caverna. Saia deste quarto. Saia desse sofá que está prendendo você. Saia dessa situação. Se levante e ande em nome de Jesus. Jesus Cristo está voltando. E nós, como estaremos para nos apresentar diante dele? Permita que a palavra de Deus te cure nesta manhã e siga em frente em nome de Jesus. Nos vemos amanhã às 7 horas da manhã aqui, para você ver novamente esta live, para você compartilhar com outras pessoas. Esta live vai estar no nosso canal no YouTube. Você vai lá no YouTube, digita Fateja. Esta live estará lá. Compartilhe com mais alguém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.